Olá, outra vez tendo o privilégio de estar com você, chegar na sua casa, poder ter este contato, de a gente abrir a palavra de Deus e pensar um pouco sobre a bondade do Evangelho de Deus. Nosso objetivo é realmente anunciar o Evangelho e não a religião. O Deus que se fez carne, que se fez gente, que tem interesse em gente, de salvar a gente do jeito errado da gente viver. E você pode ser um parceiro nosso, um aliado na divulgação desse material. Aí vão estar os links que você pode trazer isto para aquelas pessoas a quem você gostaria que ouvisse do Evangelho. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua divulgação, para que este material chegue ao maior número de pessoas possível, se for esta a vontade de Deus, para que haja uma libertação das nossas vidas, do peso da religião, e nós encontrarmos o descanso do Evangelho. Nós vamos ter aquela nossa paradinha para os comerciais e logo a gente volta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Uma das histórias bíblicas muito interessante é a história de Ruth, do livro de Ruth. A história de uma família em que houve uma crise muito grande de fome, e essa família de Noemi foi para uma região de Moabe, uma região próxima lá de Jerusalém, do Israel, onde estava um povo que era aparentado com os judeus, em razão de ter sido descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, mas um povo que era diferente na sua cultura e no seu modo de ser. E a família de Noemi e de Elimeleque, eles foram para Moabe e lá os seus 2 filhos casaram com 2 moabitas. E depois de algum tempo morreu o marido de Noemi, morreram os 2 filhos e ficou Noemi com as 2 noras. Ela ficou muito triste, muito sofrida, e a Orfa, que era uma das noras, preferiu ficar em Moabe. Noemi quis voltar e a Ruth se propôs a ir com ela. Mas quando Noemi chega lá na sua terra, na Judéia, ela chegou acabada. O nome Noemi é um nome interessante que significa delícia, minha delícia.
Ela era uma mulher ditosa, alegre. Mas a vida tem as suas marcas. A vida traz muitos sofrimentos. Ninguém foi vacinado contra a tribulação neste mundo, contra os sofrimentos. E muitas vezes estes sofrimentos acabam machucando a nossa alma tão profundamente que quando ela chega lá na sua terra, ela diz que o nome dela deveria ser chamada de Mara, amarga, amargura. Ela não poderia ser tratada como uma pessoa ditosa, porque havia muito sofrimento na sua alma. Ela saiu por causa de uma crise e volta por uma crise ainda maior. E perdeu toda a sua família. Só tinha a sua nora que voltou com ela. E é isto que nós gostaríamos de abordar um pouquinho sobre a amargura, que é um sentimento que muitas vezes é cultivado por nós com a nossa conversa em razão daquilo que acontece na nossa história. Ninguém vai viver neste mundo sem trombadas, sem decepções, sem prejuízos significativos, sem perdas. Agora, a maneira como nós reagimos a este processo feridor, agressivo da vida, vai mostrar o que está determinando a nossa vida interior. Noemi, agora Mara, precisava ganhar uma outra dimensão para que ela pudesse sarar deste estado de clausura, de prisão perpétua, porque a amargura, ela aprisiona a memória da pessoa. Ela fica retida numa espécie de cadeia de segurança máxima. Ela fica lá atrás, nos acontecimentos, a vitimizar-se e achar que não foi justo, que aquilo foi muito perverso, e ela começa e desenvolve aquela planta no seu coração que toma conta. Não há nada dentro daquele coração que não reflita algum sinal de amarguramento. E a amargura, ela sai pelos poros. Ela sai nos relacionamentos familiares. Ela sai no relacionamento profissional. Ela sai no meio da sociedade. Onde você vai, você transmite de alguma maneira aquele peso, aquela dor que mora na alma, como disse o poeta, e que destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora o coração, se no rosto se estampasse. Aí nós temos que ver quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Ali dentro há uma dor, há um ressentimento que precisa de um tratamento mais do que de band-aid, um tratamento que vai tirar as raízes desta amargura. Nós temos na Bíblia muitos casos de amarguramento, de pessoas amarguradas, de pessoas que perderam a história.
E um destes casos clássicos é Esaú. Esaú era o irmão de Jacó, e ele era um homem da exterioridade. A Bíblia chama ele de profano, porque ele estava mais preocupado com levar vantagem com aqui e agora. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. São essas pessoas que a gente chama de viscerotônicas. Elas são governadas pelas vísceras. As escolhas são escolhas muito aqui e agora, pode se perder. Ele perdeu a bênção também por ser uma pessoa bastante voltado para a preocupação das aparências, e ele se tornou um homem amargurado. E esta amargura, ela foi passando para os filhos, para os netos, e vem correndo milênios. Nós percebemos que muito do mundo moderno, da guerra do mundo moderno, tem esta raiz lá implantada atrás, e que traz uma agressividade milenar e que vai se perpetuando sobre as pessoas da descendência de Esaú. Como tratar isto? Isto só pode ser mexido de dentro para fora, arrancado pela raiz. A planta que o Pai Celestial não plantou tem que ser arrancada. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso interior, o nosso caso. Nós ficamos sem perceber, mas os sinais, eles aparecem nas reações, na maneira como você reage no seu ambiente, a maneira como você trata o seu filho, o seu neto, sua esposa, seu esposo, seus parentes, seus negócios. Ele vai refletir o quanto há de camada, de sedimento, de amargura no interior de cada pessoa. E se o Evangelho não chegar nessa pessoa, como é que ela vai viver? Se intoxicando, e essa intoxicação pode refletir em uma doença psicossomática, nós vamos nos adoecendo, e também intoxicando o seu meio ambiente. Os seus parentes, os seus relacionamentos vão receber esta influência. Mas há remédio para isto? Sem dúvida nenhuma que há remédio para isto. Para que Jesus Cristo veio aqui a esse mundo? Para nos salvar de nós mesmos, da nossa história. O Verbo, diz a Bíblia, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso está em Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo, ao se encarnar, tinha como finalidade fazer uma operação de libertar o ser humano de suas crises, de suas lutas espirituais, para que eles ganhem a dimensão da verdadeira espiritualidade.
Eu vou dar uma paradinha aqui e logo logo nós vamos voltar para comentar sobre este assunto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nossa indicação hoje, para instante, é esse livrinho. Chama-se Além, Muito Além do Jardim. É um livro que a gente tentou colocar na perspectiva de Esaú, dos amalequitas que são descendentes de Esaú. A história da amargura, esse fruto terrível cultivado por causa dos abusos, das dores deste mundo, de espinhos e cardos, e que ninguém há que esteja isento dele. Nós temos uma formação, a nossa personalidade, ela é formada por alguns aspectos ligados ao Jardim do Éden, quando nós recebemos uma natureza caída, também da nossa genética, aí as nossas lembranças celulares estão aí no nosso DNA, o período em que nós estivemos lá no ventre de nossa mãe, ali nós tivemos uma memória bioquímica, que a gente lembra de muita coisa que está lá. Não é uma lembrança, vamos dizer, cognitiva, é uma lembrança reflexa, que está lá na nossa memória bioquímica. E também aquilo que aconteceu no meio ambiente, desde o nosso nascimento até uma certa idade. Aí os estudiosos diferem de opinião, se é 3 anos, 7 anos, 12 anos, aí tem muita matéria para queimar, mas o fato é que Muito Além do Jardim é um livro que trata destas raízes de amargura que nos aprisionam e que nos mantêm como pessoas adoecidas dentro de nós. E nós precisamos ser sarados disso. Nós temos aqui no livro de Samuel a história de uma mulher chamada Ana, em que ela acabou sofrendo muito porque havia naquela ocasião a bigamia e o marido dela tinha 2 mulheres, ela e a outra Penina, e isso gerou um conflito porque Ana era estéril. E a outra zombava e pisoteava e ridicularizava e irritava e ela sofria. E um dia ela foi lá para a região onde estava o tabernáculo, na cidade de Siló, e ela foi chorar diante do Senhor. E diz o texto bíblico que Ana se levantou e, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura
de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa amargura de alma, por causa de todo aquele sofrimento. E ela fez um voto, diz aí o verso 11, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, é uma palavra importante aqui, para as lutas, para essas questões que estão acontecendo, para esta miséria, para esta pobreza que eu estou passando, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela está dizendo aqui não é uma espécie de barganha, de pichincha, de alguma coisa querendo levar vantagem. Não, eu quero sair deste lugar de dor, mas eu não quero este menino para mim, eu quero esse menino para ti, eu quero te entregar esse menino. E ele será um nazireu, uma consagração especial, ele será totalmente teu. E o texto diz que, demorando-se ela, o versículo 12, no orar perante o Senhor, passou Eli, o sumo sacerdote, a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Os seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. A amargura traz essa falta de compreensão, a pessoa fica como que bêbada, fica como perdendo até o ser, a sua perspectiva. O Eli olhava para ela, se bem que Eli já havia perdido parte da sua visão, talvez por catarata, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. O verso 15 diz: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada. Eu sou uma mulher que está com um espírito atribulado. Não bebi nem bebida forte, nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. No verso 16 ela diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, isto é, por imprestável, por companheira do vil, por filha do maligno, porque pelo excesso da minha ansiedade, deste amarguramento e da minha aflição, é que eu tenho me derramado, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. No verso 18 nós temos agora: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana é um nome que significa graça. E ela foi diante do trono da graça, perante o Senhor, e rasgou o seu coração, abriu as suas entranhas, tornou-se patente diante de Deus, não fingiu a sua dor, não falsificou a sua história, não idealizou
ela simplesmente colocou-se diante de Deus, mostrando a sua atribulada alma, totalmente amargurada, a sua ansiedade e a sua aflição, e confessou ao Senhor que ela precisava da operação de Deus na sua vida. Quando ela se abriu, que é isso que nós gostaríamos de dizer para você, não viva idealizado, não viva uma ideia de que você é o que você não é, mas revele-se diante de Deus e mostre as dores que estão na sua alma. Mostre diante do Senhor o que você está passando, porque Ele é sensível. Você vê que quando o profeta, o sacerdote, percebeu isto, ele disse: vai em paz, minha filha. O Deus de Israel, Ele vai responder a sua oração. E a partir desse momento, Ana diz assim que ela encontre graça, que é a palavra mercê, diante de Deus e diante do profeta, diante do sacerdote. E a partir deste momento, diz que o seu semblante já não era mais triste. Quando nós nos encontramos com Deus, não com a religião, com Deus, quando nós encontramos com o Evangelho, não estou falando de religião, quando nós temos este relacionamento real com o Senhor, a nossa tristeza, ela é transformada em festa. Há um livro muito bom de Henry Nouwen, é um padre que morreu aí na década de 90, 96, por aí, um dos preciosos teólogos católicos. Ele tem um livrinho chamado Transforme Seu Pranto em Dança. É este processo quando Deus muda a nossa história. Porque a tristeza, diz o Salmo 30, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós podemos passar por todas as dificuldades, mas com a madrugada da ressurreição, há uma nova esperança, uma nova perspectiva. E o Evangelho tem a ver com a mudança da amargura, porque amar cura. O Evangelho é o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Você, a sua história, tem lá as suas marcas e nós gostaríamos que você experimentasse a suficiência de Jesus. Eu tenho experimentado isso para a minha deficiência, para os meus problemas. E tenho visto a minha história sendo mudada pela graça de Deus. Conheça o Evangelho, conheça Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa.